Olá, boa noite, graça e paz. Se tudo está correndo bem com esse nosso encontro virtual de Paternidade C, relacionado à volta de Jesus, paternidade relacionada à volta de Jesus, você já assistiu a palestra do Ailton a respeito da manifestação da paternidade através do evangelizar, já assistiu Eliel com o tema coragem, já assistiu o Valcir com finanças e o Afonso com confissão e aconselhamento. E hoje nós vamos tratar a respeito dos dons espirituais, as manifestações dos dons espirituais. Seria importante, depois que a gente terminar, que você trocasse uma ideia na família, conversasse com as pessoas que estão junto com você, principalmente aqueles que ainda não foram batizados, os jovens, as crianças, os pré-adolescentes que ainda não foram batizados. Como foi a sua experiência? Como foi o seu momento dessa expectativa do batismo no Espírito Santo? Como que isso aconteceu? As reuniões que antecederam, como que era a sua busca? Isso é legal de você compartilhar. E para você que vai ouvir a história, que vai ouvir o comentário, que vai ouvir toda a expectativa daquele que já recebeu o batismo, a pergunta que você vai fazer para ele depois é: legal, depois do batismo, o que aconteceu? O que veio depois do batismo? Então, isso é importante para a gente esquentar um pouco esse assunto no nosso meio, né? Fazer com que ele tenha realmente um abrasar, né? Um aquecimento, para que a gente comece a utilizar isso, que a gente comece a ter isso como algo que faça parte das nossas reuniões. Porque a própria Bíblia diz, né, quando se juntarem, que falem em salmos, 2 ou 3 falem em profecia, para que a participação do Senhor esteja presente. Talvez na sua reunião ou na minha reunião, nós temos deixado um pouco isso de lado, temos feito boas ministrações com assuntos muito profundos, orações profundas, temos feito louvores, cantado realmente de coração, e essas coisas agradam a Deus, não são erradas. Isso realmente é isso que Deus quer, que nós nos juntemos, que nós venhamos conhecer a palavra, que nós oremos juntos, que nós cantemos juntos, que nós preparemos um altar que agrade ao coração de Deus, e Deus se agrada disso. Mas nós também precisamos saber por que num ambiente desse nós temos silenciado os dons espirituais. Porque criando toda essa situação, ainda assim há um pouco de silêncio da parte de Deus para nos dar direção, para falar, é isso mesmo, segue por aqui, ou para confortar o coração de um irmão, sabe? Pensa na sua reunião, pensa nos dias que estão na sua reunião, como que elas estão. Tem acontecido? Os dons têm se manifestado? Glórias a Deus! Os dons não têm se manifestado? O que nós precisamos fazer? Qual é a ação que nós temos que ter para que isso volte a ser uma realidade nas nossas reuniões? Para que isso volte a fazer parte daquele ambiente criado onde as pessoas se sentem abraçadas pelo Espírito Santo de Deus. Isso também é paternidade, né? As pessoas vêm para ser tocadas, para ser abraçadas. Vai chegar a hora de a gente fazer isso de novo. Fica calmo, vai chegar a hora de nos abraçarmos, temos certeza que isso vai chegar. Porque isso é importante nesse relacionamento de paternidade. Um ombro, alguém que nos ajude, alguém que nos impulsione na nossa forma de pensar, e alguém que nos oriente nessa manifestação dos dons, para que esse aprendizado faça parte das nossas vidas. Então, se a sua reunião está numa situação onde não tem acontecido manifestações dos dons espirituais, busque com o seu grupo o que estaria faltando. Então vamos procurar fazer cultos voltados realmente para o coração de Deus, né? Ou as nossas reuniões voltadas para não que elas não sejam, mas muitas vezes nós ficamos com receio de falar algumas coisas porque tem um determinado irmão presente.
E na verdade não é isso. Deus quer fazer conserto, Deus quer transformar todas as coisas. E ouvindo a voz de Deus, ouvindo o Senhor, essas coisas podem acontecer e podem transformar a nossa reunião num ambiente de manifestação dos dons espirituais. Esse é o interesse de Deus, esse é o nosso interesse. Vamos trabalhar nisso? Vamos juntos? Então, para que todos nós possamos ficar na mesma página, vamos ler uma passagem que está em 1 Coríntios 12, a partir do 4. Eu vou fazer a leitura aqui, se você tiver com a sua Bíblia, quiser abrir e acompanhar, ok? Mas eu vou fazer a leitura do versículo que está aqui já aberto, tá bom? Então, 1 Coríntios 12, a partir do 4. Ora, a diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. E a diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E a diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Porque a um pelo Espírito é dada a palavra da sabedoria, e a outro pelo mesmo Espírito a palavra da ciência, e a outro pelo mesmo Espírito a fé, e a outro pelo mesmo Espírito o dom de curar, e a outro a operação de maravilhas, e a outro a profecia, e a outro o dom de discernir os espíritos, e a outro a variedade de línguas, e a outro a interpretação de línguas. Mas um só e o mesmo Espírito opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Então nós lemos aqui 9 manifestações, 9 dons do Espírito Santo. E esses mesmos dons também são agrupados em 3, que são dons de revelação, que contém a palavra da sabedoria, que é aquela que dá as decisões sábias, como a de Salomão na questão da mãe, das duas mães com uma criança, de quem que era o filho. Palavra da ciência ou conhecimento. Então é fazer conhecer fatos ou circunstâncias que estão ocultas, como por exemplo, a revelação do sonho de Nabucodonosor para Daniel. E o discernimento de espírito, que é saber se a manifestação que está acontecendo é realmente, por isso que fala em 2 ou 3 profetas. Então é conhecer a origem dessas manifestações, se são do Senhor. Dons de poder, fé. Fé. Palavrinha simples, então Pedro andou sobre as águas. Fé. Operação de maravilhas, aquela passagem de Elias com os profetas de Baal. E cura, que Jesus fez tantas, né? Então cura a própria questão de Lázaro. O outro grupo é o dom de profecia, a própria vinda de Jesus, variedade de línguas e interpretação de línguas. É interessante aqui na questão da interpretação de línguas, porque no momento do batismo do Espírito Santo lá em Atos, houve ali no caso as línguas de fogo, e eles falavam para aquele grupo de pessoas, e todos entendiam na sua própria língua. Isso chamava a atenção das pessoas, porque os cidadãos da cidade falando a língua do povo que estava visitando a cidade. E aí me fez lembrar de um VHS que eu recebi de um colega, que ele foi numa reunião da Adonep, e nessa reunião da Adonep tinha um médico que testemunhou. Então eu tenho ainda o VHS em casa, até a gente converteu para CD. E esse médico, então, ele no momento do testemunho dele, ele conta que estava na casa de uns alemães, e aí pediram então para ele que ele fizesse a oração abençoando o jantar que eles iriam ter. E ele, eu não falo alemão, mas vou fazer a oração, e fez a oração. E quando ele terminou a oração, o dono da casa agradeceu por ele ter feito em alemão. Então isso é uma manifestação de dom. Isso é uma manifestação daquilo que Deus pode fazer. E, logicamente, nós ficamos preocupados, ou muitas vezes queremos aquele dom que chama mais atenção. Então, por isso a pergunta que você vai fazer para quem contar o testemunho para você, né? O que veio depois, né?
Porque a Bíblia fala assim, buscai com zelo os melhores dons. Buscai crescer nos dons. E como é que a gente busca com zelo ou cresce determinado? Qual é o melhor dom? Então o melhor dom é aquele que você vai receber de Deus e vai usá-lo em prol da igreja. Esse é o melhor dom. Eu lembro da Madre Teresa de Calcutá, num dos livros, acho que foi um livro, que ela estava fazendo a troca de uma criança que era deficiente, né? Então ela estava trocando a criança e tinha um visitante vendo aquilo acontecer. E aí a pessoa olha e fala assim, nossa, eu não faria isso por dinheiro nenhum no mundo. E ela responde, eu também não. Por quê? Porque na verdade aquilo para ela não era questão de dinheiro, né? Era uma manifestação que Deus tinha colocado no coração dela e ela fazia aquilo com naturalidade. Então o melhor dom é aquele que vai fazer você sentir realizado em Deus, não porque você quer fazer isso ou quer fazer aquilo, onde muitas vezes o nosso ego pode inflar. Né, onde nós achamos que nós estamos fazendo alguma coisa e na verdade é uma parceria, é realmente a presença de Deus nas nossas vidas que faz toda a diferença. Então, imagina aquela situação que você chega num velório, está lá a pessoa, conhecido, né, no caixão, e eu imagino que isso já tenha passado pela sua cabeça e fala assim, eu vou orar, e a pessoa vai ressuscitar. E você resistiu a ir lá e colocar a mão e fazer essa oração. Resistiu. Por que resistiu? Porque nós temos medo. Medo de não dar certo. Medo de chegar lá, orar e ficar envergonhado porque não deu certo. Então, muitas vezes, essas questões estão diretamente ao nosso próprio ego. E nós nos seguramos muitas vezes em relação a isso. E nós precisamos aprender a a dar voz ao Espírito, porque o Senhor não tem interesse em envergonhar ninguém, mas Ele tem interesse em ganhar vidas, fazer a diferença na vida das pessoas através da manifestação dos dons. Se a natureza geme esperando a manifestação dos filhos de Deus, de que forma que vão se manifestar os filhos de Deus se não é através dos dons nessa parceria com o Espírito Santo? De que forma essa natureza vai ter essa expectativa saciada se os filhos de Deus estão silenciando os dons que podem trazer transformação na vida de tanta gente? Eu me recordo do Wolfgang Simpson contando um caso quando ele esteve aqui no Brasil em 2007, no sítio. E ele conta, então, de uma pessoa que chegou numa reunião, trouxeram uma pessoa na reunião, e ali naquele momento, o profeta falou assim, olha, Deus está me mostrando que você perdeu um filho. E aí a pessoa, não, eu perdi o meu filho David, fazem 8 anos. 8 anos. E a pessoa fala assim, então hoje a sua oração foi respondida. Hoje a sua oração foi respondida. Sabe, 8 anos, qual é o pai que desiste de um filho? Então são 8 anos de busca, de procura, aquela coisa incessante. E naquele dia o Senhor falou, hoje a sua oração está respondida. E deu um endereço para ir lá e buscar a criança. A mulher foi lá no centro de Jakarta, encontrou a árvore lá onde estava aí, procurou a criança, David achou. Encontrou, depois de 8 anos. Então, esse ouvir de Deus para outra pessoa é muito importante. Até porque nós sempre olhamos só um lado da figura, né? Imagina, por exemplo, a questão de Elias e Eliseu. Né? Então, Elias foi chamado para que ele fosse ungir um rei e também no caminho ungisse Eliseu, que seria o profeta no lugar dele e tal. E Elias então vem na direção de Eliseu, passa por ele, põe o manto sobre Eliseu e simplesmente diz, você sabe o que eu te fiz? Você sabe o que eu te fiz? Agora, você consegue imaginar o lado de Eliseu, a expectativa dele,
as perguntas que ele muitas vezes pode ter feito para Deus, quando seria aquele momento das respostas das coisas que ele tinha ouvido de Deus? Porque imagina que Eliseu vendo, ele ia chegando de longe na direção dele, olhando, e ele talvez ali perguntando, será que é hoje? Só estou eu aqui no meio do campo e ele está vindo na minha direção. Será que é hoje que vai acontecer? Essa é a sensação de ter um questionamento, uma pergunta respondida. Eu, certa vez, eu tive a oportunidade de ouvir Deus para uma pessoa também. Eu estava dentro do trem e Deus falou para eu pegar o dinheiro que estava na minha carteira e entregar para uma pessoa e dizer para ela que o Senhor ouvia. Que o Senhor ouvia. Então, para mim, para aquilo que eu fiz ali, a minha versão é aquela luta minha de pegar o dinheiro e tal, mas imagina o outro lado. Muitas vezes numa situação já desanimado das coisas que poderiam acontecer na vida, nos questionamentos, nas perguntas, na dúvida com relação se Deus estava ouvindo o clamor ou não, e de repente chega alguém que ele nunca viu, entrega o dinheiro e fala assim, olha, Deus está ouvindo. Então muitas vezes você tem uma oração, uma pessoa que você está intercedendo, está lutando por ela, e muitas vezes assim, eu acho que eu vou ter que continuar, ou vou ter que desistir, eu não sei, porque não tenho resposta, eu não vejo nada mudar. Então, de repente, numa reunião, numa manifestação de dons, você percebe, através de um profeta ou através de uma pessoa, oração em línguas com interpretação, a resposta, porque Deus está ouvindo o seu clamor. Você já se imaginou? Deus está ouvindo. Isso talvez seja, esse momento na reunião, seja aquele fazer mais que Jesus diz, né? Espero coisas maiores de vocês. Até porque ele fala lá em Hebreus 6:9, está aqui na minha frente, mas de vós, ó amados, esperamos coisas melhores e coisas que acompanham a salvação, ainda que assim falamos. Esperamos coisas melhores, coisas maiores fará. É claro que quando a gente fala assim, coisas maiores falar, a gente olha, era Jesus, né? Era Jesus. Mas tem um detalhe. Aquele Jesus, ou esse Jesus que nós nos apaixonamos, naquele momento, ele não era Deus. Ele era homem. Ele não era Deus, mas Deus era com ele. Deus era com ele, mas ele era um homem. Ele estava dando para nós a demonstração de como nós deveríamos agir, como poderíamos agir. E o mais interessante ainda, lá em João, eu também vou ler aqui João 20, João 20, 21 e 22, Jesus aparece para os discípulos, né, logo depois de ele ter sido crucificado. Aliás, é importante dizer que Jesus subiu ao monte, orou, voltou do monte e escolheu os 12 assistentes, ou os 12 dirigentes, ou os 12 apóstolos. E ele se deixou levar na cruz. E lá ele desceu e deixou para você e para mim um novo Consolador. E é esse Consolador que em parceria vai fazer coisas maiores usando vasos de barro como nós somos. Vasos de barro. Que nós precisamos reconhecer que a obra é do Senhor e Ele faz pelo desejo dEle. Então lá em João, Jesus, depois de ter o corpo glorificado, ele aparece aos apóstolos, né, e fala assim: disse-lhes, pois, Jesus outra vez:
paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. E havendo dito isso, soprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. Mas olha o detalhe: assim como o Pai me enviou, eu envio a vós. A unção que o Senhor recebeu do Pai, Ele repassa para nós através do Espírito Santo. Então que aquelas coisas que lá aconteceram também podem acontecer nos nossos dias, se nós buscarmos com zelo os dons, se nós aprendemos a crescer nos dons. E crescer é praticar, e crescer não é de uma vez fazendo coisas grandiosas, mas fazendo coisas pequenas, que para nós vão ser sempre grandiosas, porque você muitas vezes interceder por alguém e orar por ela e falar assim: tenha fé que essa dor de cabeça vai passar, e aquilo passar, isso é grandioso, isso é muito grandioso. E essas coisas acontecem perto da gente, estão perto da gente. Há muito tempo, nos anos 90, chegou o computador em casa e era assim extraordinário as coisas que tinham a respeito de Deus, né? A respeito das manifestações, muitos textos. Então isso chamava atenção, porque para nós era o início de tudo, né? Computador em casa, aquela internet de escada, então era uma coisa assim, não tinha Google, na época era KD, aqueles caras de pesquisas que tinha, o Yahoo. E aí eu achei um texto de um testemunho de uma mulher que estava falando que ela tinha um filho que tinha os órgãos internos fora de lugar, tinha deformações, tinha um monte de situações, e estava passando por cirurgias para colocar as coisas no lugar. E aí ela ouviu dizer que numa cidade perto de onde ela morava ia ter um pastor, ia vir a visita de um pastor que tinha o dom de curar. Então ela pegou e juntou todo o dinheiro. Você sabe, quem tem família com familiar enfermo gasta tudo para poder, né, corrigir ou ajudar. Juntou o dinheirinho dela e conseguiu então levar a criança até a cidade onde estava esse pastor. E chegando lá nesse ambiente, a criança foi levada à frente e o pastor orou, e as pessoas ali presentes viram, né, ela ser curada, né, os ossos indo no lugar, as coisas assim acontecendo. Tem uma ministração do Haroldo a respeito de perdão também, que ele fala que a pessoa abraçava, você ouvia os ossos da pessoa voltando no lugar, né? Então é essa mesma coisa. Então é um ambiente propício àquilo que Deus quer fazer nesses dias. E aí quando você fala assim, não, isso aqui lá aconteceu, é longe, né? Mas a minha filha, também nos anos 90, ela estava com um estralinho na perna, o médico mandou nós procurarmos um ortopedista, a minha filha Bárbara. E nós fomos no médico como ele tinha orientado, fizemos lá como o médico falou. Então o osso da bacia, ele se encaixa assim, e o dela estava fora de lugar, não estava encaixado. Então tinha que usar 2 fraldas para ficar com a perninha aberta, para poder fazer com que o osso sozinho fizesse esse movimento e voltasse e criasse a gelatina. E nós fizemos tratamento com ela durante 6 meses. Eu estou correndo por causa do tempo. Com 6 meses para ela poder regular, até que o médico falou assim, olha, preciso ouvir uma outra opinião. Aí nós fomos num outro médico, que era o que o pediatra já tinha indicado anteriormente, e chegou lá e falou assim, olha, vai ter que usar um tipo de uma armadura, né, para poder fazer a perna em lugar, para evitar a cirurgia. E nós fomos, né, mandar fazer aquilo tudo, e nesse intervalo de tempo, entre uma consulta e outra, que essa foi a primeira consulta com ele, houve uma vigília lá na casa do Pedro e da Lourdes, no Engenho. E aí Deus somente estava tratando aquele dia, curando, libertando, fazendo grandes coisas. E já eram 3 horas da manhã, acho que já tinham acabado os doentes, os pecados já tinham todos libertos. E eu estava sentado no fundo, atrás do tapete, e aí eu pensei, né,
Puxa vida, se ele chamasse agora alguém que tivesse um parente doente, alguém assim, e naquele momento ele falou assim, se você tem um familiar doente, vem para o tapete agora. Eu pulei por cima dos instrumentos, entrei na frente lá, e aí ele orou, e na próxima consulta que nós fomos no médico, o osso da perna da Bárbara estava no lugar. Então, essas coisas acontecem no nosso meio, se nós voltarmos a praticar essas coisas. E essa igreja é a igreja que não precisa propaganda, é a igreja que vai ser cheia de Deus e Deus trazendo as pessoas. Vai ser cheia de um espírito renovado, porque nós vamos ouvir Deus, vamos ter paternidade com as crianças, com aqueles que estão perto de nós, vamos ter paternidade com os nossos irmãos, porque nós vamos cuidar dele, porque o Senhor está falando conosco. Nós estamos ouvindo Deus e passando isso para frente. Essa é a expectativa de Deus. E eu quero provocar você, esse pessoal que está junto com você aí, nesse sentido, para que a gente comece a olhar para os nossos momentos que estamos juntos, que há uma expectativa no coração de Deus para com as nossas reuniões. E precisa haver uma expectativa no seu coração, no meu coração, em relação às nossas reuniões. Não pode ser simplesmente um ajuntamento. Ele tem que ser algo onde um ambiente seja construído para a manifestação do Espírito de Deus. Onde o ambiente seja construído para haver cura. Onde o ambiente seja construído para haver restauração. Onde o ambiente seja construído para que as pessoas desejem estar ali, porque Deus está naquele lugar. Eu sou uma pessoa muito preocupada com o horário. E eu lembro que uma vez uma pessoa falou assim, não se preocupa com essa questão de horário, não. Jesus está presente e ele chega no horário. Jesus está presente e ele chega. Então, assim, faça esse ambiente, crie isso. Isso depende de cada um de nós, é a nossa parcela nesse processo. É a nossa parcela, a minha e a sua. Confortar o irmão, ouvindo de Deus. Abraçar o irmão, ouvindo de Deus. Então, que essas manifestações do Espírito Santo de Deus possam nos encher, porque esse é o prazer, isso é o que está no coração de Deus. Ele quer fazer isso na sua vida e quer fazer isso na minha vida. De quem depende? De nós. Buscarmos com zelo os dons. Crescemos nos dons. Isso vai fazer a diferença nesses dias que estão no porvir. E vai nos fazer enxergar além daquilo que hoje nós estamos enxergando. Se nós não ouvirmos Deus, nós vamos continuar fazendo coisas boas. Vamos continuar orando, tendo boas reuniões, fazendo coisas que nos agradam. E nós precisamos, de verdade, agradar ao Senhor. Amém? Que o querido Pai nos dê sabedoria, nos dê discernimento, encha as nossas vidas com a sua presença, enche os nossos corações de uma expectativa de mudança, porque não pode ser só isso. Tem algo mais, tem um tesouro escondido, e que o Senhor nos ajude a buscar esse tesouro, caçar esse tesouro, não sozinho, juntos, fazendo a diferença. E lembrando que nós não vamos resolver os problemas de todas as pessoas, mas algumas é bem provável que o Senhor nos permita, na parceria com o seu Espírito Santo. Não perca, vem aí a Renata falando sobre adoção e também o Pedro. Um grande abraço, um beijo no coração, que o Senhor nos guarde, nos guie e transforme os nossos dias, que muitas vezes se diz em isolamento, em momentos de adoração e ouvindo a Deus. Abraço.